Uma mulher incrível que você vai conhecer hoje, especialista em comunicação, liderança, inteligência emocional, e a promessa dela é a seguinte: gerar comunicação eficaz dentro das empresas, com o objetivo de gerar engajamento e lucratividade. Algo que as empresas amam, né? É o que as empresas querem, né? A gente tá falando de alguém aqui que tem sobrenome de gênio da psicologia, hein? Apresento para vocês Paty Jung. Seja muito bem-vinda, Paty. Seja bem-vinda, Paty. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o privilégio, a honra de estar sentada à mesa com vocês. A honra é nossa. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E já começando essa pegada, Paty, eu queria convidar você aqui a contar um pouco mais sobre você. Você é uma palestrante especialista em comunicação. Como você chegou até esse ponto? O que faz da Paty alguém que ama falar sobre comunicação e ajudar pessoas nesse ponto? Eu fui aquela adolescente extremamente tímida que não conversava olhando no olho. Aquela pessoa que me viu lá e hoje está me vendo aqui, não imagina que é a mesma pessoa. Eu era a pessoa que não falava, que nunca subiria num palco, que não apresentava trabalho de escola. Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas eu tive essa virada de chave. E já adulta, eu comecei a palestrar para ajudar a minha comunidade. Eu tinha um conhecimento e que eu podia passar para essas pessoas. Não queria que ficasse só comigo, porque eu sabia que eu poderia mudar a vida daquelas pessoas com aquele meu conhecimento. Mas começou assim. Tem um curso Como Deixar de Fumar. Eu sou fonoaudióloga. Então, você pode ir lá e falar? Eu ia lá e explicava. Explicava um pouco das questões da doença que pode trazer para o trato todo respiratório. Mas eu começava a falar assim, não, mas é uma mudança de hábito. Então, eu começava minha palestra mostrando a coisa ruim, mas querendo, não, vamos mudar o hábito, vamos virar a chavinha do cérebro. E eu comecei mostrando tudo o que eles poderiam fazer nesse caminho que eles estavam na mudança de hábito. Então, durante muitos anos, eu comecei a palestrar falando para eles de inteligência emocional, mudança de hábito. Mas daí, olha, Patrícia, vai ter um encontro de casais. Você pode falar sobre sexualidade? Daí eu lá... Você era da área da saúde, daí explicava sobre sexualidade. Enfim, daí, há alguns anos atrás, conversei com Deus, queria um propósito, assim, eu queria uma área que fosse a minha área de formação. Eu sou fonoaudióloga, mas eu queria algo que pudesse transformar as vidas das pessoas. Um tema, o meu tema, foi quando eu conheci a comunicação não violenta, a comunicação assertiva e comecei a estudar muito. E isso mudou a vida da minha família. O meu relacionamento primeiro, o meu relacionamento com meu marido, o meu relacionamento com a minha filha. Na época ela era bem pequena. E eu vi que aquilo era algo que eu não podia deixar para mim. Estava impactando demais a minha vida. Falei, não, pera, vamos levar isso para algum lugar. E foi quando eu comecei a me especializar cada vez mais em comunicação, que já é a área da fonoaudióloga, mas numa comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, uma comunicação com inteligência emocional, com autorresponsabilidade. Então, foi a partir desse momento que eu conheci uma forma melhor de me comunicar, que eu comecei a passar para as pessoas. Então, esse foi o ponto da virada. E qual foi a virada e que ferramenta foi utilizada para se transformar a Paty, palestrante, com um produto embalado para o corporativo, para o que nós chamamos de palestrante profissional? Continuando ainda nessa parte do voluntário, do servir, porque quem não vive para servir não serve para viver. E eu abri minhas redes sociais. Quando eu abri, eu descobri, eu conheci que existe um mundo de palestras corporativas através do MBA. Então, eu entrei com o intuito no MBA de melhorar minhas palestras, para servir de uma forma melhor e mais eficiente. Foi quando eu conheci vocês, comecei o curso e vi que eu poderia servir de uma forma profissional, servir no corporativo. Quando você olha para esse cenário, fica nítido hoje, você vê essas barreiras que você teve que quebrar para conquistar isso que você está tendo agora? Antes era a pessoa que tinha a vontade de transformar as vidas, porque entendia que aquilo podia mudar, que eu podia mudar o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu filho. A sua vida profissional podia ser mudada por meio da comunicação. Se você era líder de uma equipe, eu entendia que se você se comunicasse da maneira correta, a sua equipe poderia ser transformada. Se você era um colaborador e você se comunicasse melhor, você poderia galgar outros passos. Eu tinha esse entendimento, mas eu não tinha
tinha o caminho. Eu comecei, antes do MBA, palestrando lá no meu trabalho. Então, eu reunia as equipes, eu treinava as equipes dentro do, vamos dizer, corporativo, dentro da onde eu trabalho. Então, e eu via a mudança. Eu via que essa equipe não está engajada. Então, essa equipe está muito diz-que-me-diz-que. Vamos melhorar essa cultura de comunicação. E as coisas começaram a fluir. Paty, qual que é a sensação da possibilidade de viver do seu propósito? É espetacular. A palavra seria, então, entusiasmada. Você vê que você vai poder mudar vidas, mudar a sua vida, vivendo aquilo que você acredita. Então, entusiasmada. Entusiasmada que é cheia de Deus, né? Cheia de um propósito. Então, é isso, empolgada, entusiasmada. Estudando a comunicação dentro desse mundo corporativo, você começa a perceber que a maioria dos problemas de uma empresa resvalam na falta de comunicação ou na comunicação que gera conflitos. Então, você vê grandes empresas, tipo Microsoft, Starbucks, chegaram no momento, estagnaram e só cresceram depois que entrou alguém com uma visão de comunicação totalmente aberta para conseguir essa mudança. A Starbucks estava falindo quando entrou o CEO e falou, pera, vamos mudar a comunicação, vamos treinar esses gerentes. Então, imagina, eu tenho isso e eu posso passar isso para as empresas. E que o que eu vou falar lá nas empresas vai gerar lucro? Vai. Vai ser bom para a empresa? Uma empresa que quase falida como a Starbucks, que revolucionou por conta da comunicação. Aconteceu a mesma coisa na Microsoft. Imagina acontecer na sua empresa. Só que isso não é só para a empresa. Quando você muda a comunicação da empresa, você muda a comunicação do funcionário, do colaborador. E isso muda a vida dele. Todo o tempo estar em movimento. É uma estratégia. É uma estratégia. Então, é uma estratégia, é uma técnica. E eu aprendi no MBA. Nesse evento, vocês viram que eu apliquei incessantemente o estar em movimento. A todo momento que eu tinha a oportunidade, me posicionava, eu falava, eu perguntava. E isso eu aprendi no MBA, estar em movimento. Me gerou novas oportunidades. Por exemplo, eu falo de liderança. Eu fui convidada a ser coautora de um livro de liderança que eu vou falar sobre delegar. Você tem que saber delegar e a comunicação é saber delegar corretamente. Então, todo o tempo eu fui aprendendo, estar em movimento. Vamos dizer que a comunicação é a minha especialidade. Mas ser palestrante é a especialidade do MBA. Ser palestrante está comigo. Fazer o palestrante está com vocês. Tudo pode ser feito com a técnica certa, com a vontade, com a permissão. Foi encantador. Conhecer ali aquele mundo, estar ali, vivenciar tudo aquilo, foi uma experiência única. 2 palavras: ação e privilégio. Porque foi um privilégio estar lá. Mas vai levar a outros palestrantes para a ação. Ande com as pessoas certas, sente na mesa das pessoas certas, converse, comece a entender aonde buscar esse mercado, como fazer. Coloque-se em movimento. Estou repetindo essa palavra, mas é porque a ação e o movimento é que vai gerar o resultado que a gente espera. Então, se jogue, coloque em movimento, mas busque os caminhos adequados. Busque quem vai te ajudar. Para me contratar Motivação Palestras, já me segue nas redes sociais, que lá sempre tem um conteúdo, sempre um conteúdo técnico, bem curtinho, mas específico, falando sobre técnicas de comunicação, ali para você assistir e começar a aplicar no minuto seguinte. E qual que é? Paty Jung. Agradecer a Paty e parabenizar ela por esse movimento. Eu acho que a palavra é essa mesmo, movimento. Não tem como, foi a nossa tríade, né? Do ser, fazer, para ter. Não for a pessoa do movimento, se você não se tornar essa pessoa, dificilmente você vai conseguir fazer certo e quase que impossível você ter. Então é isso, minhas considerações finais com relação ao que eu aprendi hoje com a Paty aqui.